O que temos aqui aparece aqui um teste, uma tabela, né, que fatalmente muitos de vocês já tiveram acesso, e eu trago aqui para lembrar, né? Porque geralmente os exercícios não vêm com essa tabela. Pode vir com alguma outra informação, seno disso, cosseno daquilo, raiz disso, raiz daquilo, mas não vem a tabela. Mas é bom, importante que a gente usa ela muito. E a tabela aqui de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. E lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Ó, tá vendo aqui como são iguais o seno e o cosseno dá 1? E aí, não lembro essa tabela, mas tem algumas maneiras de você, de repente, construir. Aquela velha brincadeirinha lá, de 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz quadrada do numerador. Aqui é 1, então, raiz quadrada de 1 é 1. E a divisão da tangente. Tem mais aquela, ó, dois ângulos complementares. Como assim era? A soma dá 90 graus. Então, 30 mais 60 dá 90 graus. E o seno de um e o cosseno do outro são iguais, ó. Olha lá, 30 cosseno, 60 o seno. Então, dois ângulos, a soma dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá vendo aqui? 45 mais 45 graus é 60, é 90. 90, olha lá, o seno de 45 e o cosseno são iguais. E isso aqui era, já nós vamos falar um pouco mais disso. Vamos ler o exercício, era saber o que é que está pedindo? Um paralelogramo está aqui desenhado, né? Não vem no exercício, isso aqui é um esquema que eu fiz para resolver, deixei os dados, isso não vem no exercício, você vai ter que esquematizar. Mas aqui eu estou explicando passo a passo para você criar, né, esse contexto e utilizar numa necessidade. Então, um paralelogramo ABCD, né? A, B, C e D. E aí vem aquela questão, como é que eu defino um paralelogramo? Olha, o paralelogramo é o quadrilátero em que as diagonais se cruzam num ponto médio. Como assim diagonais? Ó, ligar dois vértices, as diagonais se cruzam num ponto médio. Então, se eu, né, construir a outra diagonal aqui vai ser, né, mais ou menos aqui vai ser o ponto médio para esta diagonal e para esta também. Tá, ok? E os ângulos opostos são ângulos congruentes. Ângulos opostos são ângulos congruentes. Ok? Então, essa definição. Então, todo quadrado, retângulo, losango, né, todos eles são paralelogramos, porque tem exatamente estas propriedades características. Certo? Tá, vamos lá. Os lados, então, nós tratamos aqui do paralelogramo, que é um quadrilátero. Claro que tem dois a dois lados paralelos, mas não é essa a definição. AB, ó, aqui é B, tá? AB, o lado AB é AD. E AD, tá? Medem, respectivamente, 4 centímetros e 7 centímetros. Por quê? Olha, porque são 2 a 2 aqui, são paralelos, são iguais, então 4 e 4, 7 e 7. Perfeito? E θ, que chama-se θ, é o ângulo agudo formado por esses lados, pelo lado AB e o lado AD. Claro que também pelo lado BC e CD, ou CB e CD, tá? Que também é agudo. Agudo significa o quê? Que o ângulo é menor do que 90 graus. Então, o θ é um ângulo menor do que 90 graus. Olha, se θ é um ângulo menor do que 90 graus, esse ângulo aqui, ó, que tem o lado comum, é 180 menos θ. Por que você chegou a essa conclusão? Porque a soma dos ângulos aqui interno de um quadrilátero é 360 graus. Então, esses dois dá 180, esses dois dá 180, como também se eu pensar desta maneira. Por quê? Porque os ângulos opostos são congruentes. Lembra que eu falei agora há pouco? Ok? Então, aqui é 180 menos alfa, ou menos θ. E por que você fez isso? Porque, olha só, se a diagonal maior, ó, diagonal maior,
tá ok? Mede raiz quadrada de 93 centímetros, então o ângulo é tal que é uma situação dessas daqui. Ele vai ser a tangente de θ igual a 2? Vai ser a tangente de θ igual a 1? Vamos ser esses dados aqui? Vamos ver. Como é que a gente faz isso? Então, quando ele falou diagonal maior e deu a medida, opa, já nos alimentou, tá certo? Você quer saber o alfa, você quer saber o melhor, o θ, ou você quer saber o cosseno, seno, tangente de θ? Olha, aqui a gente vai aplicar o quê? Olha, eu tenho um triângulo ADC, ou ACD. Eu tenho esse triângulo. E aí, no triângulo, a gente aplica as relações. Nesse caso, vai ser o quê? As relações, né, trigonométricas num triângulo quaisquer. E o que é que acontece? Vai ser seno ou cosseno? Vai ser a lei do seno ou a lei do cosseno? A lei do cosseno. Por quê? Ó, referência, ângulo, lado oposto. E os dois lados que formam o ângulo que a gente quer trabalhar, que a gente está trabalhando. Porque a gente quer saber o que está atrelado a este ângulo aqui, tá? Na verdade, a gente quer saber o ângulo θ, mas para trabalhar, eu preciso trabalhar nesse contexto aqui, ó. Tá? Porque do ângulo θ aqui, eu tenho o lado oposto, quero saber, mas esse θ, ele é θ do ângulo do paralelogramo e não do triângulo aqui, ó. Então, por isso que foi necessário fazer esta notação para a gente trabalhar com a lei do cosseno, dos cossenos nesse caso. Ó, ângulo, que é tudo isso, lado oposto, e os dois lados que compreendem o ângulo que a gente está estudando, porque é no triângulo e não no quadrilátero que a gente aplica a lei dos cossenos e dos senos. Então vamos lá, aqui é aplicado a lei dos cossenos. Perfeito? Mas o que, que você quer mesmo? Pelo que está aqui é tangente, mas claro que vai ser cosseno. É a lei do cosseno, não pode aparecer esses outros dados aqui. Então, ou vai ser a letra C, ou vai ser a letra E. Né? Ou vai ser algo voltado para 60 graus e o seu côngruo, ou algo voltado para 30 graus. Porque tá aqui, 30 graus, tem a ver com esse valor. 60 graus o cosseno, cosseno tem a ver com esse valor. Não vai lá tangente, né? Porque é a lei dos cossenos. Já matou ali, só ficaram duas alternativas. Então, vamos. Para aplicar a lei dos cossenos, então a gente precisa de 4 elementos, que são esses 4, os dois lados que compõem o ângulo de referência e o lado oposto. E nós estamos falando do triângulo ADC ou ACD, porque lei dos cossenos é aplicada em triângulo. E aí vai ter o quê? Olha, lado oposto ao ângulo de referência, a essa situação que a gente quer. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 93 ao quadrado. Tá? A relação é lado oposto ao ângulo ou ângulo, né, que tem lado oposto. Tal. Então, vai ficar esse cara ao quadrado e fica 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? E esses dois lados que compõem aqui o ângulo, que nós estamos trabalhando um triângulo, que eles são levados ao quadrado e somados, menos 2 que multiplica, né, esses mesmos lados, o lado 7 vezes o lado 4. Vezes quem? Lei dos cossenos. Cosseno de quem? O cosseno de tudo aquilo ali, 180, né, menos o θ. Perfeito? Porque, lado oposto e cosseno do ângulo. Esta é a relação, a gente não pode esquecer desta relação. Tá? Não importa o lado, o ângulo que você está trabalhando, mas a relação é lado oposto ao ângulo de referência, elevado ao quadrado, e aí vem, né? Os dois lados que compreendem esse mesmo ângulo, ao quadrado cada um, menos o produto, né, duas vezes o produto desses ângulos, cosseno do ângulo de referência. Aqui elevado ao quadrado, isso é 93. Igual
7 ao quadrado é 49, mais, não é isso? 4 ao quadrado, 16, menos 12 vezes 7, 14. 14 vezes 4, 56, é isso? 14 vezes 4 é 56. Faz sua continha aí, para não, né? Não dá problema depois, né? Ficar demorando. Dá 56. 56 o quê? Cosseno de 180, ok? Menos o ângulo θ. Eu não posso juntar isso, tá vendo? Tudo isso aqui eu não posso juntar, porque não, isso aqui não são semelhantes. Não são semelhantes. Não. Então vai ficar 93. Esses dois camaradas aqui eu vou somar assim e jogar para cá. Quando a gente somar o 49 mais 16, somado aí dá quanto? 65. Ó. A soma desses dois dá 65. Joga para cá, menos 65. Isso vai ser igual a menos 56 cosseno de tudo aquilo ali. De 180 graus menos θ, que é em graus. Ok? Se você quiser colocar graus, pode, mas não é, é um nome. Eu faço a diferença de 93 menos 65, esta diferença aqui vai dar 28, que é igual a isso aqui, menos 56 vezes quem? O cosseno de... Opa, não tem ali, ainda não era, não é ainda o momento de colocar parênteses, né? Era, né? Menos 56 vezes, aí sim, 180 menos θ. Ok? Esse cara aqui é o que nós queremos, então quem está multiplicando vai passar dividindo. Mas antes disso, lembre-se de fazer o trabalho de simplificação. Isso aqui por 28 dá 1 e isso aqui dá 2. Por quê? 56 é múltiplo de 28, é 2 vezes 28. Então, daquilo tudo, eu vou ter este cara aqui, que é cosseno de quem? De 180 menos θ vai ser igual a menos alguma coisa. Menos quem? Ó, mais com menos dá menos. Quem está multiplicando aqui passa dividindo, então vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, o cosseno de 180 menos θ vai dar menos meio. Mas não tem isso ali. Calma, nós vamos chegar lá. Lembrar de ângulos suplementares quando a soma dos dois dá 180. Então, eu vou pegar 180 menos o θ, tá certo? Vai sobrar alguém, que é a soma desses dois, o 180, né, menos o θ. Tirar e vai sobrar alguém, esse alguém com θ dá 180. Como aqui é um ângulo agudo, porque é ângulo agudo, né? MED é um ângulo agudo, tá aqui, né, no exercício. E sendo paralelogramo, é ângulo agudo. Esse daqui é maior do que 90 e isso aqui é menor do que 90, porque um ângulo é agudo, um dele é menor do que 90, tá certo? Menor do que 90 graus. E aí a gente pode ir lá e dar a resposta, certo? Eu diria rapidamente que esse θ aqui, portanto, é de quanto? De 60 graus. Mas como é que você chegou a esse ângulo para dizer que dá 60 graus? E não é 60 graus que a gente quer, mas é para começar, né, a terminar o exercício. Porque, olha, quando o cosseno de alguém dá negativo, e esse alguém é um desses valores, está vendo aqui, ó, o cosseno de alguém de 30, 45, 60, dão esses valores, mas são positivos. Se eles dão negativo, significa que eu tenho côngruo. Como é meio, ó, aqui é meio, e é meio positivo, e aqui é meio negativo, então só pode ser o côngruo de quem? De 60 graus. E o côngruo de 60 graus é 120.
O de 45 é 135, o de 30. Ou seja, se o ângulo é maior do que 90 graus, que é um ângulo obtuso, o cosseno vai dar negativo. Isso tratando de triângulo, porque a soma dá 180 graus. Ó. Zero maior do que zero, claro, e igual a 180. É um triângulo, né? A ideia do triângulo, que a soma dos ângulos dá 180 graus. Então, se aqui é meio e não é 60, porque 60 é positivo, só pode ser o que? Este ângulo aqui, o que sobra. Esse 180 menos θ vai ser o quê? Só pode ser 120. Mas a gente não quer nem o 120, a gente quer determinar quem é, né, a relação. Né? Cosseno de alguma coisa, seno de alguma coisa. Ó. Cosseno de alguma coisa para dar meio. Deu menos meio aqui. Então, esse cara aqui tem que ser o 60. Sendo assim, eu diria que cosseno de θ, que é 60, a gente sabe, vai dar meio, que é o ângulo agudo. O ângulo agudo aqui é o nosso ângulo menor do que 90 graus. E para dar meio, está aqui, ó, o cosseno de alguma coisa para dar meio positivo e, portanto, agudo é o de 60 graus. Ou seja, cosseno de 60 é meio. E aí a resposta, pronto. A resposta está aqui, ó, letra C. Já que trabalhamos com cosseno, não é esse cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre 2, porque não deu, deu meio. E meio negativo. Tá certo? Perfeito? Agora, a gente pode montar mais coisa para deixar, né, sei lá, claro, evidente para você, e que fazer um trabalho da seguinte maneira. Ó, posso pensar assim, eu já daria como pronto, não precisava fazer mais nada, mas eu posso pensar nisso aqui, ó. Bom, eu tenho aqui então que o cosseno de θ, pela nossa estrutura aqui, vai ser menos o cosseno de 180 menos o θ, certo? Menos o θ, que deu igual a menos meio, tá certo? Ou seja, esse cosseno de θ, na verdade, vai ser o quê? O que é que eu tenho, então? Que o cosseno de θ, né, vai ser igual a menos 1 sobre 2. Certo? Que aqui vai dar exatamente 1 sobre 2 positivo. Então, a gente conclui que o θ é 60 graus. Olha lá, cosseno de θ é meio, cosseno de θ, esse menos aqui, porque aqui deu menos, né, negativo, menos aqui, com, né, substituindo isso aqui, ó, isso aqui deu exatamente isso. Então, substituindo, quer dizer, tudo isso aqui deu exatamente esse negativo, nego tudo isso, negar vai ficar positivo, por isso que o θ é de 60 graus, ou seja, eu tenho como resposta isso aqui, cosseno de θ é meio. Perfeito? Mas eu pararia ali em cima, analisaria dessa maneira, por isso que eu trouxe esse esquema aqui para a gente lembrar, para você lembrar. Claro que estudando trigonometria no triângulo, né, trigonometria no círculo, um círculo trigonométrico, eu tenho ali primeiro, segundo quadrante na ordem, né, no sentido anti-horário, tá? Eu teria aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro aqui embaixo, 360 graus. Mas em se tratando de triângulo, 180 graus, é isto que eu precisava. Senão fica mais complicado para você. Tá certo? Então, aquele abraço e bons estudos.